Você sabe o que é dependência emocional? Você se considera um dependente emocional? Se você é mulher, eu já te convido a assistir esse vídeo porque eu tenho certeza que ele vai bater em alguma área aí da sua vida, do seu dia a dia, até porque nós mulheres somos muito incentivadas a ser dependentes e dependentes emocionalmente. Mas sem a gente saber, sem a gente se dar conta, isso está provavelmente interferindo na sua relação como um todo e na sua sexualidade. Hoje aqui eu quero te apresentar o conceito de dependência emocional, se em algum momento do relacionamento ele é saudável, como ele surgiu e, por último, o porquê ele está destruindo a sua relação e a sua sexualidade. Esse é um tema que poucas pessoas correlacionam quando estão aí dentro de uma perspectiva de trabalhar a sexualidade, mas é extremamente importante a gente parar para visitar esse tema. Por quê? Porque provavelmente, se você está numa relação aí de dependência, este pode ser o motivo, pode ser o balde de água fria que você está jogando na sua relação. Então, assim, hoje eu te convido a entender melhor o que é dependência emocional e, por último, se libertar deste mal que afeta muitos casais e adoece muitas relações. Primeiro, o que seria a tal dependência emocional? Dependência emocional, basicamente, é uma obsessão por uma outra pessoa. Ela pode acontecer dentro de relacionamentos familiares, de amizade, mas aqui nós vamos ficar dentro da perspectiva dos relacionamentos amorosos e conjugais. A dependência emocional é uma ideia, é uma fixação excessiva em relação ao outro. No momento inicial da relação, ela é até natural de acontecer. Por quê? No primeiro momento que a gente se encontra ali muito envolvido com a questão da paixão, a obsessão, essa ideia de querer estar junto, de pertencer, da vida não fazer muito sentido sem a outra pessoa, é uma característica natural. Tanto é que a gente brinca, né, que se as pessoas vivessem eternamente apaixonadas, nós estaríamos fadados ao fracasso. Por quê? Quando uma pessoa está apaixonada, o mundo desaparece. Aquele curso que a gente estava super empolgado não fica mais tão empolgante. Os amigos a gente deixa um pouquinho de lado. As outras atividades que às vezes nos dão e nos dava tanto prazer, a gente acaba esquecendo. No momento inicial da paixão, isso é normal. Mas gradativamente, com o passar do tempo, eu tenho um processo de autonomia saudável, aonde eu sei que existe uma outra pessoa ali que eu amo, que eu respeito, que eu quero nutrir essa relação, mas que gradativamente eu começo a olhar para as outras atividades do meu dia a dia e da minha vida. Imagine, quando a gente está apaixonado, né, tem aquela coisa de querer ficar junto, não querer sair de perto, às vezes a gente falta alguns compromissos ou algumas coisas que potencialmente iriam nos trazer prazer para ficar com aquela pessoa, caso aquela pessoa não possa ir. Isso é natural no primeiro momento, mas aos poucos, com o decorrer da relação, eu entendo que o outro está ali, mas que eu também tenho uma vida e que essa vida precisa continuar. Então, assim, no início, essa obsessão muito gostosa, característica da paixão, essa dependência é normal. Ela passa por um estágio mais patológico quando isso permanece de uma forma muito constante. Quando eu não tenho mais prazer de nada, aonde a minha vida está totalmente em função da outra pessoa. É como se todo mundo tivesse perdido de uma certa forma a graça e agora eu só quero a pessoa que eu amo, a pessoa que eu tenho um relacionamento. Existe uma relação também muito interessante, que é uma relação onde o dependente emocional
ele se sente ali meio que frágil, fragilizado, e o outro traz uma sensação de segurança e de proteção muito grande. Por isso que eu falei que nós mulheres somos quase que educadas a ser dependente, porque o homem, né, ele traz muito essa ideia de segurança, de poder, de domínio, e a gente ali caminha dentro de uma perspectiva de um aprendizado onde nós somos frágeis, delicadas e nós precisamos do outro. Então, por isso que as mulheres são geralmente mais capturadas por esse fenômeno. Então, assim, a dependência emocional, ela se torna algo ruim e patológico quando a minha vida perde o sentido sem a outra pessoa. E quando isso começa a se desenvolver, geralmente na infância, quando as nossas referências externas e que são próprias daquele momento caminham em duas perspectivas, ou de falha ou na perspectiva do excesso. Como assim? Por exemplo, existe uma criança que ela é muito negligenciada. Ela vai crescer com a sensação de falta. Ou existe uma criança que ela é super protegida. E aí ela cresce com a sensação que ela é incapaz porque tinha sempre alguém fazendo alguma coisa por ela. Vou te dar um exemplo, vou te contar uma história dentro dessas duas perspectivas para você entender. Por exemplo, uma criança que ele estava ali crescendo, querendo interagir com a mãe, com o pai, nas coisas que os adultos estavam fazendo. Vou dar o exemplo do meu filho, né? Caleb, ele adora lavar louça. E às vezes eu tô ali num processo meio que na pia, fazendo algumas atividades, ele vem, puxa a cadeirinha e fala: mamãe, eu posso te ajudar? E eu super acolho aquele momento, coloco a cadeira, dou o sabão, dou as coisas pra ele e ele faz. É claro que ele está em um processo de desenvolvimento. Ele não vai conseguir lavar como um adulto lavaria. Mas não quer dizer que ele não vai necessariamente viver aquela experiência e eu vou incentivar. Porque quando ele está ali, ele está internalizando ideias de que ele é capaz, de que ele pode fazer, de que ele pode aprender. E aí, aos poucos, eu tô dando para ele um senso de autonomia e que ele tá desenvolvendo. O pai e a mãe, que é super protetor, pode não fazer isso. Geralmente vai querer que a criança descanse ou que entenda que é uma obrigação do pai e da mãe e vai deixar a criança ali e quando a criança se prontificar, eles vão negar. Ou às vezes também existem pais que caminham numa perspectiva muito assim: ah não, você não pode, você não sabe, você não vai saber fazer certo. A criança está aí também internalizando aquele conceito. Dentro da perspectiva da negligência, é quando falta mesmo, falta carinho, falta afeto, falta toque. E isso vai gerar aí alguns aspectos. Dentro da questão da menina, né, a gente sempre ouviu falar que nós temos que ser frágeis, da princesinha do papai, aquela que quer cuidar. É muito interessante, né, a gente pensar sobre isso. Eu lembrei agora de um exemplo. Se você parar para perceber como os adultos reagem quando uma menina cai e quando um menino cai. Quando a menina cai, levanta todo mundo pra acolher, e os homens também, aquela menina, tadinha, bonitinha, não sei o que, vai passar. Quando acontece com o menino, qual é a reação das pessoas envolvidas? Vambora, menino, levanta, você é homem, aprende a ser macho. Então todas essas questões vão reverberar na formação da personalidade e da forma dessa pessoa estar no mundo. Provavelmente, né, uma relação de dependência, ela é muito característica de uma infância aí com alguns pormenores que às vezes a gente precisa até parar para ver. E é assim que a dependência emocional se desenvolve. Dentro de uma perspectiva agora, vamos dar um salto.
para a vida adulta, a dependência emocional ela caminha dentro da perspectiva do excesso. O que é uma obsessão? É aquilo que é muito, é aquilo que tira minha paz, é aquilo que tira minha energia, é aquilo que me sufoca. E aí, dentro desse quadro, como será ou como é uma relação aonde existe uma questão extremamente excessiva, aonde existe uma relação aonde eu não tenho uma vida, mas aonde eu estou sufocado. A dependência emocional, ela mata o relacionamento e ela mata o desejo. Por quê? Porque vai sufocando gradativamente. E eu vou, no final desse vídeo, trazer alguns porquês de uma forma mais clara para você entender. Dentro da questão da dependência emocional, existe um fenômeno muito interessante, que é o fenômeno do codependente. Você já ouviu falar em codependência emocional? É uma característica muito comum dentro de uma perspectiva de dependência, aonde basicamente as pessoas se encontram. Lembra daquele ditado? Existe sempre um pé descalço para um chinelo velho, existe sempre uma tampa para uma panela, existe aí coisas que vão se encontrar para funcionar. Todo dependente emocional, ele precisa de um codependente. É como se fosse, para eu existir no meu modo de funcionar, aonde eu me sinto fraco, eu preciso encontrar alguém que se coloque no lugar de forte. Tem uma frase que eu escrevi esses dias que é o seguinte: o dependente emocional se sente fraco. O codependente vê o outro como fraco. O dependente emocional se sente e o codependente, ele precisa ver o outro como se fosse frágil para se sentir forte, para crescer, para ocupar aquele lugar, para ocupar aquele espaço, para ocupar aquele papel. E você sabe por que o seu relacionamento vai ser extremamente afetado de uma forma negativa dentro dessa questão de dependência emocional? Porque geralmente quem é dependente emocional cuida excessivamente do bem-estar do outro, sabe? É como se você estivesse ali correndo para atender todas as necessidades do seu parceiro, da sua parceira. É quase como se a pessoa nem tivesse desejo, sabe? É como se ela pensasse, às vezes por conhecer, você já vai lá e faz. É um cuidado excessivo com o bem-estar, com a manutenção do outro, com a felicidade do outro, e que vai ser ruim no final. Por quê? Porque todo mundo precisa ter necessidade, todo mundo precisa de um parceiro, de um homem, de uma mulher, e não de uma mãe, e não de um pai. Porque quem faz tudo pelo outro, geralmente, e até mesmo de uma forma errada, e a gente pode conversar sobre isso aqui depois, é a mãe. A mãe que está ali prontamente para atender todas as necessidades do filho e dos filhos. E assim, qual é a relação que você tem com essa pessoa? É de mulher ou é de mãe? É da pessoa que está ali ao lado ou da pessoa que está servindo, atendendo todas as necessidades do outro? Isso é extremamente ruim. Por quê? Porque como o outro vai te ver? Como uma pessoa que tem uma certa autonomia, um certo poder na vida de agir, de ação, de ser feliz, ou alguém que está ali de uma forma às vezes até diminuída, melhor, só para servir, para atender as necessidades. E geralmente a pessoa que é dependente faz isso muito movida pelo medo da perda. Ela tem medo de perder e ela se sente ali dentro daquele relacionamento, às vezes muito insegura, e ela vai agir
de uma forma para se sentir importante, para se sentir necessária naquela relação. Então a pessoa está sempre o quê? Pronta para atender todas as necessidades do outro. E isso é muito ruim, porque a gente quer passar uma mensagem, mas inconscientemente qual mensagem você está passando? Uma mensagem de que você é mulher e que você está com a pessoa em uma perspectiva de parceria e companheirismo, ou você está inconscientemente passando a ideia de que você é uma mamãezona e que está cuidando do filho. E isso não vai ser bom. Por quê? Porque a médio e longo prazo, às vezes a gente não precisa falar com a boca, mas a nossa comunicação não verbal vai comunicar isso e vocês vão passar a agir assim, quase que uma sargentona buscando e tentando resolver todos os problemas da vida da pessoa e da casa. Então, assim, esse é o primeiro ponto e o mais comum que as pessoas têm quando tem um envolvimento aí de dependência emocional. Segundo ponto, uma coisa muito característica dessa relação é o ciúme e a insegurança. Porque, no fundo, essa pessoa ela tem medo de perder e ela se sente fraca e dependente do outro. Então, assim, qualquer coisa que potencialmente possa ameaçar essa relação, mesmo que seja uma coisa imaginária, ela vai sentir muito medo. Uma história muito engraçada, né? De uma amiga que é dependente emocional e a gente já tem trabalhado isso e graças a Deus ela tá bem diferente. Ela conta a história que no início do namoro, né? Ela entrou no carro do namorado, que hoje é marido, e aí de repente ela foi e colocou a mão na porta do carro e viu que tinha um anel. Nisso que ela viu que tinha um anel, ela abriu o carro, ela falou que se sentiu muito mal. Ela pensou em si, e aí falou um monte de palavrão, sabe? Tava com uma outra pessoa antes de vir me buscar. E ela ficou muito enfurecida, gritou com ele e falou assim: para esse carro. E aí ele parou o carro, ela pegou o anel, abriu a porta e saiu. Quando ela saiu, ela abriu a mão e viu que era o anel dela. E ela falou que ficou com muita vergonha dela mesma, que assim, o que eu vou fazer agora? Se sentiu muito envergonhada, rindo da própria desgraça, entrou pra dentro do carro e aí ele ficou meio assim: o que aconteceu? E ela falou: nada, vambora. E não falou, ele também me perguntou isso depois, um tempo depois ela contou pra gente e a gente ria muito dessa história. E foi muito engraçado porque ela tinha uma ideia meio obsessiva mesmo de uma dependência emocional, que ele ia ser o salvador dela. Então ela se sentia muito insegura e com muito ciúme. E o que? Isso foi uma coisa que ela não agiu de uma forma inteligente e o ciúme faz isso com a gente. Faz a gente perder a questão racional, intelectual e agir. Essa é uma história muito engraçada que a gente dá muita risada. E agora imagine você passando por isso, né? Enfim, esse é o segundo ponto de uma pessoa dependente emocional. Existe uma característica aí de muita insegurança e de muito ciúme. Terceiro ponto. Uma pessoa dependente emocional, ela constantemente exige a atenção do outro. Por quê? Se ela dá muita atenção, se ela tá sempre ali proativa, tentando resolver as questões do outro, buscando soluções para o outro, soluções até que o outro às vezes nem falou que precisava, mas ela tá se antecipando o tempo todo para resolver e atender as necessidades. Então, o que acontece nesse caso? É como se a conta dela ficasse negativa. E é uma relação assim de muita cobrança. Por quê? Ela vai dar, vai se doar, vai fazer, vai muitas das vezes se arrebentar para poder suprir a necessidade do outro e o outro não vai fazer por ela. E aí como ela vai se sentir mal, injustiçada, o outro deveria fazer também, porque ela nem espera pro outro, ela nem espera o outro pensar,
ela vai lá e resolve, ela tem que até abrir a boca para falar com o outro. Então, assim, é uma relação muito pesada. É típico da mulher, às vezes, e muitas pessoas brincam com isso até de uma perspectiva de muita piada, né? Da mulher que é dependente imaginar que o outro deveria fazer algo que ela nem verbalizou. Então, assim, um terceiro ponto, um relacionamento onde existe um dependente emocional caminha sempre de uma perspectiva de muita cobrança. E aonde existe muita cobrança se perde a leveza e a espontaneidade. A quarta característica dentro de um relacionamento de dependência emocional é que a pessoa tem muita dificuldade de negar. Ela tem quase que uma predisposição a responder a todos os pedidos do outro como sim. Por quê? Ela acredita ali inconscientemente que ela tá ali para servir o outro, porque ela tem medo de perder e ela tem medo de ficar sozinha porque ela é fraca. Olha só a bagunça e o bolo doido. Ela tá ali sempre em uma perspectiva de servir. E aí, onde eu estou sempre acreditando que eu preciso servir ao outro, o não tem espaço. E aí, qual é a sensação que vai gerar até na própria pessoa? Eu costumo dizer no consultório para as mulheres que eu atendo que quando eu digo sim para todo mundo, eu estou dizendo não para mim. Na medida que eu atendo todas as necessidades e as expectativas do outro, eu estou frustrando as minhas. E não existe relacionamento feliz com uma pessoa frustrada. Você vai estar sempre voltando para o tópico anterior, exigindo algo do outro pela sua não capacidade de gerenciar os pedidos e os desejos. Esse é um outro ponto que traz muito peso e uma sensação de sobrecarga para o dependente emocional e que é sim uma das características que provavelmente vai minar o seu relacionamento, o seu desejo. A quinta característica é muito comum, que é a incapacidade de se sentir bem sozinha. Como você se sente quando o outro não está presente? Qual foi a última vez que você conseguiu tomar um café bem gostoso na sua própria companhia? Sem necessariamente estar ali rodeada de outras pessoas e do seu objeto aí, às vezes, de obsessão. Quando é que foi a última vez que você se permitiu fazer um passeio, fazer algo sem ter uma outra pessoa presente? Uma pessoa que é dependente emocional, ela apresenta essa característica muito forte. Ela não se sente bem sozinha. E aí eu vou enviar a pergunta para você. Você consegue estar bem sozinha? Você consegue estar em um ambiente, mesmo que sem uma outra pessoa diretamente, mas com a sensação de bem-estar? Então, se não, a gente precisa trabalhar e rever essa questão. Caminhando também nessa perspectiva, né? A pessoa não se sente bem sozinha, a pessoa tem muita dificuldade também de assumir escolhas. Por quê? Se eu não consigo me sentir bem sozinha, se eu não consigo acreditar no meu potencial, escolher vai ser um parto. Eu tô sempre pedindo a opinião dos outros e até mesmo da questão aí dentro dessa relação de obsessão. Então, assim, são um ponto muito importante que você precisa rever. E por último, eu gostaria de compartilhar com você uma coisa que é, sim, ponto-chave em relacionamentos de dependência. Você não consegue fazer planos de projeto sem incluir a pessoa. Quais são os seus planos? Uma coisa que me respondem e eu fico revoltada é o seguinte: quando eu pergunto para alguém e a pessoa responde assim, eu falo, qual o seu plano, qual o seu objetivo, qual o seu desejo? E a pessoa fala assim, o meu desejo é que a minha família fique bem.
E aí tudo bem, eu sei que a gente tem relacionamentos, que a gente tá aí na relação, na vida, a gente não tá sozinha. É o meu desejo também que a minha família esteja bem, que meu marido, que meu pai, todo mundo. Mas quais são os seus sonhos e objetivos? O meu sonho, o meu desejo é que todo o conhecimento que eu tenho na área da psicologia, da sexualidade, chegue até você, chegue a um número maior de pessoas. Por quê? Para eu adquirir todo esse conhecimento, eu tive que trabalhar, estudar muito, fazer muitos cursos, e é uma coisa que a maioria das pessoas não tem. Esse é o meu objetivo. É claro que eu quero que a minha família esteja bem, com meu marido, com meu filho, as pessoas que eu amo, porém eu tenho os meus sonhos individuais da Beth. Quais são os seus sonhos? Essa característica é muito forte e muito presente. Por quê? A pessoa vai se esvaziando dela para viver a vida do outro. Então ela não tem mais sonho, ela se perde nessa questão. Ela passa a viver totalmente em função do outro. Todos esses pontos que eu abordei com você agora são pontos onde pontos que existem dentro de uma relação de dependência e que vai gradativamente minar a sua relação. Se a pessoa que estiver com você for aí em uma perspectiva mais saudável, ela não vai ficar. Se ela for um codependente emocional e vestir essa armadura, ela vai ficar com você, mas essa relação não vai ser saudável. Então, assim, se você é um dependente emocional, se você acredita que a sua vida não tem mais sentido sem a presença do outro, você precisa revisitar esses seus conceitos e reencontrar você. Porque nós nos apaixonamos por uma outra pessoa e não por alguém que vai ali basicamente nos servir. Tanto é que essas pessoas, quando se relacionam com pessoas mais saudáveis, elas vão embora, elas não ficam, elas não aceitam. Por quê? Ela quer ter uma pessoa com vida ao lado dela, não alguém que está ali basicamente para servi-la. E agora, para a gente finalizar o vídeo, eu gostaria de abordar com você 3 caminhos para você colocar em prática para sair um pouco deste quadro de dependência. Eu sei que não vai ser fácil, eu sei que você aprendeu a ser assim, eu sei que você carrega muito sofrimento. Uma pessoa dependente emocional é uma pessoa onde existe muita tristeza dentro dela e às vezes até uma incapacidade de sentir que ela pode. Mas eu acredito em você, eu acredito que você pode mudar esse quadro na sua vida para você ser mais saudável. E eu vou te dar agora 3 passos para você exercitar, para aos poucos ir mudando esse quadro na sua vida, no seu relacionamento. O primeiro passo que eu quero compartilhar com você, dentro dessa perspectiva de mudança de realidade, se você está aqui comigo é porque você quer mudar e eu vou te ajudar, decida fazer as coisas sozinho. Vai ser fácil? Eu já estou te avisando que não. Mas é possível sim. Comece a colocar na sua rotina coisas para você fazer sozinho ou na companhia de outras pessoas. Comece a exercitar isso em você. Vai ser fácil? Não, mas é extremamente possível e aos poucos você vai aprender uma outra forma de existir. Sabe aquele chá que você gostaria de ir? Sabe aquele cinema que você gostaria de ir, que você não foi porque não tinha a pessoa que você ama de uma forma obsessiva do seu lado? Então, se permita ir. Deixa eu contar uma história pra vocês. Quando eu conheci o meu esposo, ele tinha o hábito de ir no cinema sozinho. E pra mim, cinema era uma coisa pra reunir os amigos, a galera, todo mundo. Eu achava muito estranho, mas tudo bem. Também não era um filme às vezes que eu queria assistir. Teve um tempo atrás um filme que eu queria muito assistir. Eu sou apaixonada por cinema nacional. E aí eu chamei o Pablo pra ir, ele, ai meu amor, eu não quero ir não. E ele falou, por que você não vai sozinha? Eu, me sentindo meio, sem amigos, sabe? Eu falei assim, quer saber?
vontade é minha, o desejo é meu. Se ele não for, o filme vai sair de cartaz e eu que vou ficar sem ver o filme que eu quero. Eu peguei, ó, e fui. E foi maravilhoso. Foi um filme que eu queria muito assistir. Eu me senti incrível curtindo o filme ali sozinha. Eu saí dali com uma sensação de bem-estar incrível, que eu consegui de uma certa forma romper uma barreira que eu tinha muito preconceito. Ai, eu cinema sozinho, ai, coisa mais chata. Então assim, o que você gostaria de fazer e que você não faz por às vezes não ter companhia? Então o primeiro passo que eu quero compartilhar com você é: se permita fazer as coisas sozinho. E vai ser incrível. Pode não ser fácil no início, mas você é capaz de romper essa barreira. Segundo passo, dentro dessa perspectiva de dependência emocional, para você sair desse lugar cadê os seus amigos? Cadê a sua família? Será que não sobrou mais ninguém? Sobrou. Você que está com um olhar viciado nessa relação. Cadê aquela sua amiga que você adorava dar risada? Cadê aquela sua prima que vocês batiam papo a madrugada toda? Cadê? Ai, Beth, não tem, mudou, eu tô em outro estado, meu marido, saímos pra trabalhar, enfim, acabou, não tem mais ninguém. A possibilidade primeiro, né, que hoje em dia todo mundo tem um smartphone aí, um telefone e consegue falar. Mas uma possibilidade é você entrar em um curso, se inserir em algum lugar para buscar pessoas para você se conectar. O segundo passo é: se conecte às pessoas. Existem outras pessoas no mundo e você pode ter sim uma relação saudável com elas, e estar com pessoas é desenvolver a sua potência. Invista nisso. Terceiro passo é: cadê os seus sonhos? Busque os seus sonhos. Ai, Beth, eu não tenho sonho nenhum. Meu sonho é a minha família. Ai, meu sonho é ver meu marido bem. Ai, meu sonho é meu filho estar numa boa escola. É claro que todos nós desejamos isso. Mas cadê o seu sonho enquanto pessoa, enquanto homem, enquanto mulher, enquanto indivíduo? O que você quer pra você? Isso é extremamente importante, você voltar a sonhar, a desejar, a ter objetivos próprios. Se estiver muito ruim para você, sabe o que você pode fazer? É revisitar os seus sonhos de criança. O que você dizia que iria ser quando crescer, quando você era de criança nas suas brincadeiras? Você tem sonho, você só abandonou eles porque você acredita que você precisa viver em função de uma outra pessoa. Então, se você aos poucos exercitar esses 3 passos, você vai aí aos poucos se libertar. E me acompanhe, porque eu sempre trago um conteúdo legal aonde você pode exercitar na sua vida. Quando as pessoas me procuram inicialmente nesse canal, elas me procuram muito por eu ser sexóloga, que é um assunto que eu falo bastante e que eu quero sim trabalhar de uma forma saudável com vocês aqui. Mas para eu trabalhar os aspectos da sexualidade, do sexo propriamente dito, eu preciso ver e visitar como está essa relação antes. Como o desejo vai passar em uma relação de insegurança, de cobrança, em uma relação onde eu estou anulado em prol do outro. E a gente sente e a gente percebe. Se você quer resgatar o desejo no seu relacionamento, se você quer resgatar a sua sexualidade, como estão as questões da dependência emocional? Você existe nessa relação ou você vive em função do outro? Porque se você vive em função do outro, você não está ali. E se você não está ali, não pode o desejo aparecer. Você precisa existir enquanto pessoa, para que um se conecte ao outro e o desejo e a paixão e o amor apareçam. Hoje eu quis abrir esse leque para você ver mais um aspecto da sua vida, para a gente construir uma boa sexualidade.